Chainsaw Man, Devil May Cry, Kimetsu no Yaiba, Doom, Supernatural, Darkstalkers, o que a gente mais vê na cultura pop são obras que retratam Devil Hunters, Demon Hunters, caçadores de demônios em geral. Mas já parou pra pensar qual que é o motivo por trás disso? Eu tava refletindo sobre esse assunto esses dias, que até esse ano tem uma quantidade legal de obras assim voltando, como agora vai ter em maio, né, o anime do Devil May Cry, quer dizer, em março o anime de Devil May Cry, em maio o jogo do Doom. Então é um assunto que tá aquecido e que eu particularmente acho muito maneiro e até trago bastante aqui no meu canal. Alguns desses exemplos que eu já comentei nesse começo já tiveram vídeos aqui, mas eu acredito que especialmente essa frequência tenha a ver com dois motivos. E o primeiro deles é considerando um lado de estratégia narrativa, porque uma coisa que lá desde a época do Império Romano, se bobear muito antes, já que séculos já utilizavam uma estratégia de desumanização. Então, por exemplo, é muito mais fácil você combater um inimigo que você vê simplesmente como um bárbaro esquisito, que uma cultura desumana, que você matar alguém ou ir contra um adversário que é tão humano quanto você. Então, quando uma obra escolhe como adversário principal esse demônio, né? Seja cada um com a sua mitologia, com a sua variação, você basicamente tem um arquétipo de um indivíduo totalmente sem emoções, especialmente nascido para causar o caos, para conquistar, para subverter. E então é muito mais fácil. Fácil, né? Entre aspas, porque ainda assim você pode ter demônios com vilões bons e vilões ruins, dependendo do tom de ameaça que eles têm, dependendo da escrita que você aplicar para esse contexto. Mas ainda assim, é válido considerar que você pode analisar vários dos vilões demônios, você basicamente entende ele como o mal absoluto encarnado e que o herói vai precisar de utilizar meios não convencionais para conseguir vencer um adversário que joga sujo. E o segundo motivo que eu vejo é uma forma até fácil, como se fosse um atalho para você dar um ar um pouco mais maduro para uma série, porque naturalmente você pega esse ar sobrenatural, seja relacionado a espíritos, fantasmas, demônios, coisas além do conhecimento humano, que dão essa carga até mitológica, né, considerando que praticamente todas as religiões do mundo consideram esse conceito de mal absoluto, do inimigo, como se fosse um dos medos ancestrais do ser humano. Então quando você coloca um adversário místico, você naturalmente já consegue criar uma atmosfera, e por isso que inclusive normalmente esses caçadores de demônio têm uma aura meio badass, meio anti-herói, muito frequentemente não é um cara 100% mocinho, 100% santo que consegue combater esse demônio, justamente por eles terem esse ar de que não é só os meios convencionais são suficientes para se vencer alguém que joga sujo, né? E muitos se aproveitam para justamente elevar o nível da violência, porque tendo a união desses dois passos, da desumanização com uma maturidade maior do público, você pega como, por exemplo, o próprio Doom mesmo, tem aquelas execuções gloriosas, já que é muito mais fácil você aplicar esses desmembramentos, golpes brutais, armas com um poder de destruição colossal em um monstro do que em um ser humano. E vice-versa também, né? O próprio demônio ele teria uma facilidade maior de causar dano violento nos próprios protagonistas, que na minha opinião são sempre as melhores obras porque elas elevam muito mais o risco de o personagem tomar algum dano permanente ou até em relação ao perigo das estratégias mais imprevisíveis que esse tipo de obra mais madura tem, porque eu acho um saco quando eles fazem alguma adaptação, ou às vezes alguma continuação para ser mais family friendly e tornar a coisa mais pop. E quando você retira a violência, às vezes você sacrifica muito do que o clima, a atmosfera que aquela obra traz de interessante. Mas quando você for descer para deixar o like, aproveite para comentar qual obra de Caçadores de Demônios é a sua favorita, se é alguma das que eu citei lá no começo, ou se tem alguma outra, porque com certeza aqui é o canal para quem gosta dessas paradas mais dark, e eu vou trazer vídeos sobre todos eles. Beleza? Falou e fui.